Bom, pessoal, como transitar entre os estilos, como transitar entre as vertentes do combate, como ser um lutador híbrido? Essa é uma pergunta frequente e uma dúvida comum, não só aqui no canal, mas em toda a comunidade marcial. Hoje em dia, os praticantes de artes marciais, os lutadores, querem se tornar mais completos, seja fazendo uma arte marcial mais ampla ou seja misturando os estilos, fazendo mais de um estilo, somando as habilidades. Eu creio que isso deva muito ao fato da explosão do MMA, do sucesso que faz hoje o UFC, que trouxe à tona aquele negócio que um artista marcial, um lutador que domina mais vertentes do combate, um lutador mais completo, ele leva muita vantagem contra um lutador unidimensional. Quando eu comecei a misturar, eu tinha muito essa dúvida, principalmente como que eu ia fazer para não ficar desligando uma chave e ligando outra. Como que é isso? Vou dar um exemplo. Um artista marcial que pratica judô e kickbox separadamente. Quando ele vai lutar com alguém do MMA, ou num ambiente mais amplo, como o Kudo, por exemplo, na hora que ele estiver trocando, ele vai estar na dinâmica do kickbox, usando as regras do kickbox, porque é isso que ele automatizou, é isso que está mapeado. Quando ele agarrar, ele vai trocar a chave e vai entrar na chave do judô. E aí vai entrar nas regras do judô, na dinâmica do combate do judô. E isso é péssimo para quem está lutando com artista marcial híbrido eficiente, né, no ambiente de MMA ou no Kudo, que a pessoa não vai ficar trocando essa chave, ela vai manter a dinâmica. Então, esse atleta que não sabe transitar entre as modalidades, ele vai levar desvantagem. E hoje eu vou dar umas dicas aqui para melhorar isso para vocês aí quando vocês forem treinar uma luta híbrida em um ambiente amplo. Bom, pessoal, a primeira coisa é tentar não ficar pensando esse é o movimento do karatê, essa é a técnica do kickbox, essa é a técnica do judô, essa é do jiu-jitsu, essa é do taekwondo. Não, tente pensar em movimento. Arte marcial é movimento. Você não vai lutar contra um karateca, você não vai lutar contra um boxer, você vai lutar contra os movimentos dele. Então, se você sempre pensar em movimento e não em arte marcial separadamente, você começa a quebrar, você começa a conseguir ter uma visão mais ampla de todo o processo. Uma segunda dica que eu passo para vocês aqui é manter a mente aberta, galera. Manter o pensamento híbrido. O que é isso? Por exemplo, vamos lá. O mesmo cara que treina kickbox e judô. Quando ele estiver no judô, estiver lá agarrado com o cara, ele tem que ficar pensando, tipo, o que esse cara poderia fazer se não tivesse nas regras do judô? Como que eu posso usar o meu judô de uma forma mais segura? Como eu posso usar o meu judô mais próximo de uma defesa pessoal? Isso é claro, galera, se você não quer ser um atleta de judô, senão você vai treinar judô puro mesmo e pronto. Mas é isso que eu fiz no jiu-jitsu desde minha faixa azul. Eu ficava pensando assim, como que eu posso usar esse meu jiu-jitsu aqui, tanto para defesa pessoal, tanto para competir jiu-jitsu, tanto para lutar no Kudo ou MMA, o que fosse. Então, o meu jiu-jitsu hoje, ele é um jiu-jitsu mais voltado para o combate, porque eu sempre tive essa preocupação. Então, mesmo eu treinando modalidades diferentes, eu tô sempre prestando atenção em como seria isso num combate mais amplo. O que faz com que você fique treinado, sua mente fique treinada em não ficar desligando a chave e não ficar entrando demais naquelas regrinhas ali, naquela dinâmica de competição de determinada arte. E última dica, pessoal, voltando àquele mesmo assunto que a gente sempre trata aqui, é você ir lá treinar, né? Então, por exemplo, você está fazendo kickbox, judô, você tem que ir em algum lugar onde eles vão misturar, onde você vai conseguir misturar. Ah, vou lá treinar Kudo com o pessoal, vou lá num treino de MMA, ver como que eu me saio, né? Então é só indo lá para ver. Você vai treinar aqui seu judô, vai treinar aqui seu kickbox e depois vai entrar num ambiente diferente, num ambiente que você vai poder unir as duas modalidades, que você vai poder juntar o seu kickbox com o seu judô, tentando fazer uma coisa mais híbrida e aí sim vendo a eficácia daquilo que você está fazendo, a eficácia daquilo que você vem treinando. E mais duas dicas aqui, galera. Primeiro, vamos entender qual que é realmente o diferencial, o que é muito disso de você ligar a chave e desligar a chave. O diferencial de uma arte híbrida ou de um lutador híbrido, um lutador de MMA que treina muito nesse ambiente mais amplo,
está nas técnicas de encadeamento, nas sequências, na forma como ele conecta ali, por exemplo, a luta de trocação com as quedas. Um lutador que é mais especializado, ele vai se aprofundar mais nessa técnica específica, enquanto um lutador híbrido, ele vai se aprofundar mais na transição entre um estilo de luta e outro. Essa é a maior diferença de um lutador híbrido, galera. A gente vê demais em lutas de Kudo, em lutas de MMA também, aqueles lutadores que são mais híbridos aplicarem, por exemplo, uma queda em meia trocação praticamente ou aparentemente sem preparação alguma, né? Eles já estão trocando o soco e vão direto para a queda, né? Sem aquela postura, muitas vezes. Por que isso, galera? Quando você está acostumado a fazer essa transição assim de forma uniforme, praticamente imperceptível, a forma como você vai aplicar os golpes, as quedas aqui no caso, é diferente da forma como você aplicaria no judô ou no wrestling, por exemplo. E isso é uma grande vantagem que lutadores híbridos usam ao lutar contra lutadores mais especializados. O que nos leva ao segundo ponto aqui, a segunda dica, galera. Foi perguntado no canal já várias vezes, né? Um lutador de Kudo conseguiria ganhar de um lutador de Jiu-Jitsu? Um lutador de Kudo conseguiria ganhar de um lutador de Muay Thai se for lutar na área deles? E nós temos um vídeo aqui no canal onde a gente falou um pouco da história do Kudo, como que passou de Karate do Daidojuku para Kudo e todos os combates, né, que foram travados, todos os lutadores de Kudo, Karate Daidojuku na época que foram para Tailândia lutar Muay Thai, né, que foi lá para os Estados Unidos lutar, enfrentar os Gracie e tudo mais. Então, assim, em todas essas lutas, no ambiente específico de certas artes marciais, o lutador híbrido, ele sempre está em desvantagem. Dificilmente um faixa preta de Kudo vai ganhar de um faixa preta de Jiu no chão. Dificilmente um lutador de Kudo híbrido, 100% híbrido, vai ter vantagem em um campeonato de Muay Thai, por exemplo, quanto um lutador de Muay Thai. Porque os dois podem treinar a mesma quantidade de tempo. Se você está treinando uma arte híbrida ou se você está também dividindo o seu tempo, né, entre outras artes marciais, treinando 2, 3 artes marciais, você vai se dedicar por menos tempo para cada uma delas. Enquanto um lutador de Jiu, por exemplo, ele vai dedicar 100% do tempo dele ao Jiu. E aí que tá, qual que é a vantagem que um lutador híbrido vai ter? Vai ser num cenário híbrido, onde ele consegue, por exemplo, um lutador de Kudo ser capaz de quedar um judoca numa luta híbrida. Como que ele vai fazer isso? Tirando o judoca do judô, distraindo ele com outros tipos de golpe, mesmo quando for para o clinch, utilizando coisas que estão fora daquele mundo dele e tirando ele daquela base que é que ele teria que fazer para poder aplicar as técnicas dele. Aí sim, muitas vezes a gente viu, eu já vi em lutas de MMA, por exemplo, no chão, a pessoa que era mais graduada em Jiu ficar em desvantagem. Por quê? Porque a outra levou a luta completamente para o ground and pound, não rolou com ela, não deixou ela usar as técnicas que ela estava acostumada. Essa é a vantagem do lutador híbrido, poder tirar o especialista, aquela pessoa que é melhor que ele em determinada área, tirar ele dessa área, tirar ele da zona de conforto dele, não permitir com que ele se sinta confortável até mesmo na área onde ele teoricamente tem vantagem. Agora, em um cenário específico, não tem. E isso que é o mais bacana, né, galera, da gente ter visto e ver até hoje, né, diversos lutadores de Kudo. A gente teve um aí lutando no Karate Combat, por exemplo, né? Até hoje o pessoal vai e se testa. Quem é do cenário mais híbrido vai e se testa num cenário mais restrito, né? Isso faz muita diferença, assim como quem é mais especializado e se testar em um cenário mais amplo. Essa troca é fundamental para os dois. Bom, pessoal, e fica uma sugestão aí para vocês que querem se tornar lutadores híbridos, mesmo sendo um artista marcial já de outra arte, ou começando o seu caminho marcial agora, considere conhecer o Kudo, considere treinar Kudo.
é uma arte marcial que ela já tem uma metodologia, ela já tem uma didática de ensino toda voltada para você já começar um treinamento híbrido, eficiente e assertivo. Eu não conheço, galera, uma escola de MMA que você aprenda o passo a passo ali, o beabá, desde o início até o fim, até se tornar um faixa preta de MMA. O que eu vejo são lutadores, são praticantes se encontrando, cada um com sua modalidade, com sua bagagem, para trocar ali informações, para trocar experiência e para um aprender com o outro. No Kudo não, galera, a gente já tem uma didática de ensino toda voltada para uma pessoa do nada já ter a possibilidade de ser um lutador híbrido com sucesso. Então, se você é de Belo Horizonte, né, entre em contato com a gente está com a nossa turma agora voltando da pandemia, ou se você é de São Paulo também, entre em contato com a gente aí. E se não for de BH, se não for de São Paulo e tiver uma academia de Kudo próxima a você, vai lá, experimenta, conhece, tenha a sua própria vivência lá. Forte abraço!